que todos aqui na igreja sabem como nós somos criteriosos, né? Aqueles que sobem ao púlpito para pregar, né? Nosso conselho, os pastores, né, a liderança da igreja tem bastante critério nisso e bastante cuidado. Sabemos da importância desse momento na adoração ao Senhor. E hoje, nessa manhã, quem será o mensageiro que irá pregar e expor a palavra do Senhor para nós será o nosso irmão e diácono Rodrigo Candioto. Ele é um diácono da nossa igreja, tem já estudado bastante, tem sido provado e experimentado, inclusive nas congregações, pregando constantemente quando os pastores lá precisam dele. E é uma grande alegria para a igreja ver irmãos sendo levantados no nosso meio e realmente poderem transmitir a palavra do Senhor com fidelidade. Então, nessa manhã, nós recebemos com alegria para nos comunicar a mensagem do Senhor, o nosso irmão e diácono Rodrigo. Que Deus o abençoe, irmão. Graça e paz, queridos. É uma alegria estar aqui nessa manhã para poder compartilhar a palavra de Deus com a igreja. Vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 1 a 9. Provérbios, capítulo 4, versos de 1 a 9. Eu vou fazer a leitura na Nova Almeida Atualizada. Provérbios, capítulo 4, versos de 1 a 9. Em reverência, vamos ouvir a palavra do Senhor. Filhos, escutem a instrução do Pai. Estejam atentos para que obtenham entendimento. Porque eu lhes dou boa instrução, não abandonem o meu ensino. Quando eu era menino em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e me dizia: que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento. Não se esqueça nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria e ela guardará você. Ame-a e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento. Valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Vamos orar pedindo a orientação do Santo Espírito. Senhor Deus, que bom é estarmos aqui na Tua casa. Que bom é louvar o Senhor nesse dia. É reconhecer também os nossos pecados e saber que o Senhor nos perdoa. Mas que bom, Deus, que o Senhor fala conosco através da Tua palavra. Pedimos nesse momento que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente. Abra o nosso entendimento para o Senhor e aclare as Tuas verdades para nós. Suplicamos isso em nome de Jesus. Amém. Com a popularidade de plataformas como Instagram, TikTok e YouTube, uma nova categoria de formadores de opinião ganhou destaque: os influenciadores digitais. Esses influenciadores, muitos deles ainda jovens, têm conquistado uma grande visibilidade e uma capacidade sem precedentes de influenciar suas audiências, principalmente crianças, adolescentes e jovens. À medida que a exposição às redes sociais se intensifica, esses influenciadores passaram a ser vistos como modelos de vida a serem seguidos, impactando profundamente na formação de opiniões, hábitos e comportamentos. Para se ter uma ideia do impacto que eles exercem, uma pesquisa realizada em 2024 revelou que quase metade dos consumidores, 49%, realizam compras diárias, semanais ou mensais, motivados pela recomendação dos influenciadores digitais. Isso fica muito claro quando olhamos para a nova receita viral do momento, o morango do amor. Além disso,
A confiança nesses criadores de conteúdo digital está em ascensão, com 30% afirmando que confiam ainda mais neles do que há 6 meses, enquanto quase metade diz confiar neles, tanto hoje quanto no passado. O problema, porém, vai muito além da influência no consumo. Esses influenciadores não atuam apenas no campo comercial. Muitos se tornaram conselheiros virtuais, moldando visões de mundo, afetando decisões emocionais, relacionamentos, posições políticas e até mesmo a forma de crer. Diante desse cenário preocupante, a família tem um papel crucial. Não se trata apenas de limitar o tempo de tela ou de proibir alguns conteúdos. É importante que os pais conversem com seus filhos sobre o conteúdo que eles consomem online. Mais do que apenas controlar, é preciso que os pais ajudem os filhos a desenvolverem uma visão crítica e, sobretudo, bíblica em relação ao que veem e ouvem. Mas, principalmente, eles precisam atuar ativamente no papel de orientá-los, servindo eles mesmos como verdadeiros influenciadores de seus filhos, e assim mitigar os impactos de uma cultura digital cada vez mais dominante, relativista e cética. O livro de Provérbios oferece um modelo atemporal dessa dinâmica de ensino dentro da família, onde os pais instruem os seus filhos e os filhos escutam e obedecem os mandamentos dos pais. E aqui, nessa admoestação considerada autobiográfica, Salomão cita seu pai Davi como um conselheiro sábio e coloca a si mesmo como um discípulo atento que escutou, guardou e agora repassa os ensinamentos recebidos. A experiência pessoal de Salomão, nesse contexto de ensino intencional, nos conduz ao tema central da mensagem, que é a dinâmica instrutiva da sabedoria. A mensagem será dividida em 3 pontos. Primeiro ponto, a convocação ao ensino e ao aprendizado, versos 1 e 2. Segundo ponto, a dinâmica do ensino, versos 3 a 6. E o terceiro ponto, a exaltação daqueles que praticam o ensino, versos 7 a 9. Então vamos para o primeiro ponto da mensagem, a convocação ao ensino e ao aprendizado. Nos 2 versículos iniciais temos uma convocação formal ao ensino e ao aprendizado. Primeiramente, Salomão começa com um chamado para que os pais sejam atentos ao ensino. Por meio do seu próprio exemplo, ele destaca que a responsabilidade dos pais é orientar os filhos no caminho da sabedoria. Veja comigo os versos 1 e 2. Filhos, escutem a instrução do pai. Estejam atentos para que obtenham entendimento, porque eu lhes dou boa instrução, não abandone o meu ensino. O prólogo desse discurso começa com uma admoestação do pai aos filhos para ouvirem o seu ensino. Perceba os verbos usados no texto: escutem, estejam atentos. Aqui nós temos uma convocação formal do pai para que os filhos venham receber a instrução dele. De forma similar, ao recordar os ensinamentos do seu próprio pai, Salomão está chamando os filhos para serem instruídos. E esse chamado retratado por Salomão, esse elo entre pai e filho, aponta para uma tradição de ensino que tem origem em Deus e é transmitida para gerações futuras. Certamente, essa foi a razão pela qual Deus instruiu Israel não apenas a manter os seus mandamentos em seus corações, mas também a ensiná-los aos seus filhos, em casa, na estrada e em todos os momentos, conforme o texto que nós vimos na liturgia. As ordenanças divinas deveriam estar profundamente gravadas nos corações dos pais e, por meio deles, ser transmitidas e impressas na vida dos filhos, que também faziam parte da aliança com Deus. Portanto, essa admoestação vincula o desejo de Deus de moldar o caráter do seu povo através do ensino contínuo dos pais. Os pais ensinando os seus filhos, um legado de sabedoria que passa de pai para filho, de geração a geração. E aqui, queridos, creio ser essencial nós refletirmos sobre 3 aspectos fundamentais.
Primeiro, Salomão não negligenciou sua vocação. Salomão não negligenciou sua vocação. Salomão era um homem de muitas habilidades e ocupações. O livro dos Reis diz que ele era ornitólogo, zoólogo, botânico, escritor, compositor. No entanto, além de tudo isso, ele era rei em Israel e, ao mesmo tempo, ele era pai. Ele era uma autoridade civil e uma autoridade em sua família. E mesmo assim, ele não negligenciou a responsabilidade de ensinar ativamente dentro de sua casa. Com isso, Salomão está ensinando que todos aqueles que se encontram em posição de autoridade na sociedade, por exemplo, magistrados, líderes, pastores, presbíteros, diáconos ou qualquer coisa do tipo, devem se preocupar com a instrução da sua própria família. Esse é um dever que as funções públicas jamais podem afastar um homem do seu cumprimento. Vale destacar também que, apesar de Salomão ser um homem extremamente ocupado, já que ele era rei em Israel e as pessoas do mundo iam até Jerusalém para visitá-lo e ouvi-lo, ele não terceirizou a sua função de ensinar aqueles que estavam debaixo da sua autoridade. Ele não delegou a sua responsabilidade para outros. Por que eu estou dizendo isso? Era muito comum os monarcas contratarem grandes mestres para educarem seus filhos. E algumas vezes, esses mestres vinham dos maiores centros de sabedoria do mundo, como a Grécia e o Egito. Por exemplo, o filósofo grego Aristóteles foi contratado pelo rei Filipe da Macedônia para educar seu filho, Alexandre, que viria a ser conhecido como Alexandre Magno ou Alexandre o Grande. Mas Salomão, seguindo os passos do seu pai, sabia que a responsabilidade e a obrigação de educar o seu filho era exclusivamente dele. Por isso, ele assume sua obrigação como pai de conduzir os seus filhos no caminho do Senhor. Esse ponto é relevante em nossos dias, porque é muito comum os pais delegarem a missão de instruir os filhos nos caminhos de Deus para outras pessoas, alegando falta de tempo, excesso de trabalho ou, pasmem, falta de paciência. E com isso, a formação espiritual dos filhos tem sido entregue a pastores, presbíteros, professores de escola dominical. Embora eles tenham um papel importante, jamais devem substituir o ensino que começa em casa, conduzido pelos pais. Infelizmente, a cena dos pais reunidos com seus filhos para lerem a Bíblia e orarem se tornou rara nos nossos dias. No lugar dela, nós vemos um cenário preocupante. Pais omissos e negligentes, onde a leitura regular da Bíblia dificilmente é praticada e a oração, algo completamente desconhecido. Por isso, os pais não podem descuidar-se do cuidado com seus filhos. Eles são responsáveis por ensiná-los no caminho de Deus, moldando o seu caráter de acordo com os princípios e valores cristãos. É responsabilidade dos pais ensinarem seus filhos a amarem a Deus. É no lar que se aprende a amar a Deus. Quando os pais se sentem satisfeitos em apenas oferecer a educação da mente, a educação secular, estarão negligenciando o propósito principal da educação, que era apontar para Deus, que é conhecer a Deus e amar a Deus. E tendo como base seu exemplo e do seu pai, Salomão está mostrando que o ensino ativo começa dentro do lar. O ensino do temor ao Senhor começa no lar. Essa é uma verdade bíblica, base de uma vida sábia e piedosa. Segundo aspecto que eu quero destacar é que criar os filhos no temor do Senhor é uma responsabilidade e não uma garantia de que eles terão uma vida irretocável. Criar os filhos no temor do Senhor é uma responsabilidade dos pais, mas não é uma garantia de que eles terão uma vida irretocável. Roboão, o filho de Salomão, é um exemplo disso. Ele aprendeu com o homem mais sábio do mundo o significado da verdadeira sabedoria, mas ao suceder ao seu pai no trono, mostrou-se um homem imaturo e arrogante, ao não ouvir o conselho de pessoas mais experientes que serviam ao seu pai. Mesmo assim, isso não excusa os pais do chamado ao ensino ativo. E sabe o que isso nos mostra? Que a responsabilidade dos pais é unicamente a de instruir os filhos no caminho do Senhor,
Pois, por mais diligentes que eles sejam em instruir os filhos, eles somente irão alcançar os ouvidos. Somente os ouvidos. O único que tem poder para alcançar o coração é o Espírito Santo. Por isso, crie seus filhos nos caminhos do Senhor e descanse na providência salvífica de Deus. Eduque seus filhos com fidelidade, temor e plena dependência do Senhor e descanse na soberana graça de Deus, que salva, transforma e age soberanamente no tempo certo, conforme a sua perfeita vontade. Terceiro aspecto que eu quero ressaltar aqui. Seja intencional no ensino. Afinal, querendo ou não, em alguma medida, todos somos teólogos. Seja intencional no ensino. Os cristãos devem estar habilitados para falar sobre a fé em Cristo. Devemos saber não só o que cremos, mas também por que cremos, de modo que possamos explicar a razão da nossa esperança às pessoas que nos perguntam. A responsabilidade de ensinar fundamentando a razão da esperança que há em nós, não é algo que cabe apenas aos pastores e teólogos. Não. Todos nós precisamos estar preparados para dar a razão da nossa fé. Todos nós temos a responsabilidade de ensinar outros irmãos. Todos nós somos chamados a desenvolver o discipulado na igreja. Ou seja, sermos pais e mães espirituais de outras pessoas. Por isso, não negligencie esse chamado. Seja um pai espiritual, uma mãe espiritual para alguém. Conduza essa pessoa ao conhecimento salvífico de Cristo. Manifeste Cristo a ela. Ensine para ela as verdades bíblicas. Leia a Bíblia com ela. Caminhe junto. Chore junto. Corrija. Exorte. Conheça as dificuldades dela. Estreite laços. Equilibre disciplina e afeto. Persevere em oração por ela. E demonstre o amor que vem de Deus. Talvez você pense: eu não tenho conhecimento teológico para ensinar outras pessoas. Como é que eu posso falar do Evangelho para um outro irmão se eu não tenho tanto conhecimento teológico? Por mais simples que você seja, Deus tem poder para usá-lo. Deus não está à procura de doutores em teologia, mas de corações dispostos. Por isso, seja ativo e intencional na vida da igreja. Há inúmeras maneiras de ser um pai ou uma mãe espiritual na caminhada de outros irmãos. Você pode convidar alguém para um café e ouvir com atenção. Pode presentear com um bom livro cristão. Enviar uma mensagem encorajadora pelo celular. Compartilhar um versículo bíblico. Orar com alguém que está passando por um tempo difícil. Ou até simplesmente sentar-se ao lado de alguém e oferecer sua companhia, mesmo que seja para chorar junto. Não subestime esses pequenos gestos. Envolva-se. O discipulado envolve presença, compaixão, disposição. Atenda essa convocação divina. Não negligencie esse chamado de Deus para a vida da igreja. Há muitas pessoas esperando por alguém que as conduza com amor e firmeza nos caminhos de Cristo. Ser pai e mãe espiritual é um ministério precioso que Deus confiou à sua igreja. Voltando para o texto e olhando ainda para os 2 versos iniciais, Salomão apresenta o chamado oficial à aprendizagem. Além da convocação ao ensino, o pai chamando os filhos para ouvirem o ensino, agora Salomão fala dos filhos ouvindo os ensinamentos do pai. Veja novamente os versos 1 e 2. Filhos, escutem a instrução do pai. Estejam atentos para que obtenham entendimento, porque eu lhes dou boa instrução. Não abandonem o meu ensino. Perceba que nessa instrução paterna, o autor não se dirige a um filho no singular, mas a filhos no plural. Isso revela uma orientação de caráter geral. Os filhos devem aprender com os seus pais para se tornarem sábios e adquirirem o conhecimento necessário para a vida. Salomão está ensinando que aprender com os pais, especialmente quando esses pais temem ao Senhor, é parte essencial do caminho da sabedoria. Com uma combinação de autoridade espiritual e sensibilidade paternal, Salomão afirma que a sua instrução era boa. Veja o que ele diz no verso 2. Porque eu lhes dou boa instrução.
Suas palavras não nascem da vaidade ou da sabedoria humana, mas de uma vida moldada pelo temor ao Senhor. E o fato de Salomão temer a Deus e caminhar com Ele provia o entendimento doutrinário e prático da vontade do Senhor e do modo de vida adequado aos seus servos. Por isso, respaldado por esse conhecimento e vivência, ele exorta com firmeza todos os filhos que não abandonem o seu ensino. Em um mundo cheio de vozes sedutoras, de influenciadores digitais, os filhos precisam ser treinados a ouvir, discernir e valorizar a boa instrução. O caminho da sabedoria é confiar primeiramente na instrução de Deus e depois no ensino daqueles que o Senhor estabeleceu para cuidar e guiar os filhos, os pais. Por isso, cabe aos pais ensinarem com fidelidade a Escritura e aos filhos cultivar um coração sensível e disposto a aprender. Todos juntos caminhando com reverência e fé na direção da sabedoria do Senhor. E nesse ponto eu considero essencial refletirmos sobre 2 aspectos também. Primeiro, não se engane, a instrução não é somente para jovens, ela é para todos nós. Vou repetir, não se engane, a instrução não é somente para os jovens, é para todos nós. A necessidade de aprender e crescer em sabedoria não desaparece com a idade e com o tempo de igreja. Pelo contrário, todos aqueles que desejam amadurecer espiritualmente, e todos nós precisamos disso, devem estar dispostos a ser instruídos. Mesmo na vida adulta, devemos nos apresentar diante de Deus com a mesma humildade e disposição de uma criança. O Evangelho de Mateus relata um evento interessante que retrata muito bem esse princípio. Os discípulos de Jesus se aproximaram dele e fizeram uma pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Jesus então pega uma criança e coloca no meio deles e vai dizer: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Isso nos mostra que as crianças não são desprezadas por Jesus. Ao contrário, elas são o próprio modelo de como a nossa fé e a nossa recepção ao ensino devem ser. Tem muita gente que diz: tenho anos de igreja e já aprendi muito, está na hora de outros aprenderem. Errado! Essa atitude está totalmente em desacordo com a Escritura. Todo verdadeiro discípulo de Cristo tem que se submeter humildemente, dia a dia, ao seu ensino, deixando que o Espírito Santo inculque no coração as preciosas verdades do Evangelho. Todos nós, pastores, presbíteros, diáconos, professores de escola dominical, membros antigos, membros novos, todos nós precisamos ser continuamente instruídos pela palavra de Deus e transformados pelo agir do Espírito Santo. Enquanto caminhamos nesse lado da eternidade, sempre precisaremos ser instruídos. Mesmo os mais versados nas Escrituras precisam ser instruídos. Não importa a idade ou o tempo de caminhada na fé, somos continuamente chamados pelo Senhor para aprender. E o Senhor nos convoca de forma formal e solene e intencional a crescer no conhecimento da sua palavra. Por isso, não despreze os meios que Ele deu para esse crescimento: a palavra, os sacramentos, a oração. Valorize a sua devocional diária. Participe com dedicação dos cultos. Seja assíduo na escola dominical e nos estudos semanais. Esteja sempre com o coração aberto, disposto, receptivo e pronto para ser moldado pela Escritura. O aprendizado da fé não tem ponto final, mas é uma jornada contínua e diária de transformação à semelhança de Cristo para uma vida que glorifica o nosso Pai Celestial. Segundo aspecto que eu quero destacar: valorize o serviço de amor que os pais têm demonstrado. Valorize o serviço de amor que os pais têm demonstrado. Aprenda pelo exemplo que você vê ao seu redor. E há muitos exemplos, dentro e fora da igreja, de pessoas piedosas. O próprio apóstolo Paulo instruiu a igreja de Corinto para serem seus imitadores, assim como ele era o imitador de Cristo.
Receba as correções com humildade. Submeta-se com alegria à instrução bíblica. Ame a disciplina. Afinal, a palavra instrução, descrita no verso 1, também pode significar correção. Dedique tempo para ouvir, para aprender, para cultivar relacionamentos profundos e espiritualmente saudáveis. Demonstre afeto por aqueles que têm caminhado ao seu lado. Não seja indiferente ao cuidado que tem recebido. Certamente, você se lembra de alguém que já o disciplinou em amor, que ficou feliz em estar ao seu lado e ouviu você com atenção, que pacientemente lhe ensinou as verdades bíblicas, que o consolou com sabedoria e que é um modelo de vida piedosa por imitar a Cristo. Eu tenho várias pessoas que eu posso elencar, modelos de vida piedosa, que me ouviram em momentos difíceis, que choraram comigo, se alegraram comigo. E tenho certeza que você também deve ter muitas pessoas que estiveram ao seu lado durante essa caminhada na fé. Seja grato e valorize aqueles que o Senhor colocou e continua colocando ao seu redor como instrumentos de ensino, consolo e edificação. Voltando ao texto, vimos no primeiro ponto da mensagem que é uma convocação para que busquemos ativamente o ensino e o aprendizado. O papel dos pais é instruir com sabedoria os filhos no caminho do Senhor. E o papel dos filhos é escutar e obedecer os ensinamentos recebidos dos pais. Na sequência, Salomão descreve a dinâmica dessa transmissão da sabedoria entre pais e filhos. E isso nos leva ao segundo ponto da mensagem, a dinâmica do ensino. Para encorajar os filhos a seguirem os conselhos paternos, Salomão conta seu próprio exemplo, remetendo ao seu passado. Veja o que ele diz nos versos 3 e 4. Quando eu era um menino, em companhia do meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e me dizia. Quando ainda era uma criança, Salomão já recebia a atenção e os cuidados de seu pai. Essa dedicação era claramente percebida pela forma como o rei Davi, seu pai, o instruía. Isso fica evidente no verso 4, onde Salomão se recorda e diz: ele me ensinava e me dizia. Veja que interessante. Um homem já adulto, rei em Israel, se lembrava de forma tão vívida do cuidado do seu pai em instruí-lo. E tudo aquilo que Salomão aprendeu do seu pai, ele o recebeu e reteve em alto apreço. E é justamente isso que agora ele ensina. Por isso, aqui nos versos 4 a 9 são reproduzidas algumas palavras que Davi ensinou ao jovem Salomão em dias passados. Veja como começa a instrução de Davi no verso 4. Que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Veja que interessante. Davi ensinava a Salomão a tornar a busca pela sabedoria algo pessoal e apaixonante, não apenas mecânico e vazio de sentido. O coração de Salomão deveria ser o lugar onde as palavras de seu pai seriam guardadas. A ideia é que os conselhos sábios fossem valorizados de tal maneira que eles se tornassem inegociáveis e impossíveis de serem ignorados. Salomão deveria guardar e conservar no coração as palavras de seu pai como um tesouro precioso que orientaria a sua vida. Mas será que basta apenas ouvir, guardar e conservar a sabedoria? Será que basta apenas ouvir, guardar e conservar? Não. Veja novamente o final do verso 4. Guarde os meus mandamentos e você viverá. Davi ensinava que a sabedoria não somente poderia ser retida, guardada, conservada, mas também vivida, ou seja, praticada. Salomão deveria ouvir, guardar, conservar e praticar. O verdadeiro conhecimento da vontade de Deus não significa a memorização de versículos bíblicos ou a leitura de muitos livros de teologia, mas se revela no dia a dia, em decisões, atitudes e relacionamentos. Sabedoria que não se transforma em prática acaba sendo esquecida ou
negligenciada. Mas essa busca pela sabedoria não para aí. Salomão continua a relatar as palavras de seu pai ao revelar a sua insistência na necessidade de ouvir a instrução paterna. Veja comigo o verso 5. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento, não se esqueça, nem se afaste das minhas palavras. Note o tom urgente e amoroso. Davi está dizendo, em outras palavras, não pare de crescer. Valorize o que você aprendeu no lar, sim, mas vá além. Davi estava ensinando a Salomão que ele deveria começar valorizando os conselhos recebidos em casa e, a partir deles, crescer em seu relacionamento com Deus e no conhecimento da sua vontade para se tornar cada vez mais sábio. Por isso ele diz com ênfase, adquira a sabedoria, adquira o entendimento. E para encorajar Salomão nessa tarefa tão árdua e longa, Davi oferece uma promessa encorajadora, cheia de esperança. Veja no verso 6. Não abandone a sabedoria, e ela guardará você. Ame-a, e ela o protegerá. Em outras palavras, aquele que se dedica em buscar a sabedoria, será cuidado por ela. A sabedoria divina não apenas orienta, mas também protege. Ela não é apenas um mapa que orienta, ela é um abrigo que protege. Essa é a beleza da vida cristã. Não caminhamos sozinhos. Quanto mais o servo de Deus luta para ser santo e justo num mundo corrompido como o nosso, mais ele percebe o quanto precisa da proteção da sabedoria. O Senhor, por meio da sua palavra, nos guia e nos guarda. Quando somos tentados pelo inimigo das nossas almas, a sabedoria de Deus é o melhor cão de guarda para nos guardar e proteger. E nesse contexto, eu creio ser importante refletirmos sobre mais dois aspectos. Primeiro, Salomão valorizava aquilo que tinha recebido. Salomão valorizava aquilo que tinha recebido. Essa é uma lição muito importante, porque os jovens tendem a ser muito autoconfiantes e resistentes a conselhos, especialmente se vierem de seus pais, como se eles já tivessem nascido prontos para a vida. No entanto, o problema não está somente na altivez da juventude. Muitos adultos desprezam os conselhos que receberam na infância, achando que podem se guiar completamente pautados na sua própria experiência de vida. Alguns acreditam que após se tornarem reis do seu próprio umbigo, senhores de si mesmos, não precisam mais dos ensinamentos de ninguém, muito menos dos pais. Mas perceba que Salomão não age assim. Mesmo já adulto, sendo um homem já formado, rei Israel, ele não apenas lembrava das boas lições que seus pais tinham ensinado, mas agora ele tem prazer em repeti-las, em transmitir aquelas verdades, ensinando os filhos o que deveriam guardar no coração. Ele não ridiculariza os ensinos de seu pai, mas ele os repete, perpetuando-os. E ao fazer isso, Salomão não diminui a sua autoridade como rei Israel, mas reforça a grandeza da sua sabedoria diante dos governados. Sabedoria essa que seu filho Roboão desprezou, levando à cisão do reino de Israel. Esse exemplo nos mostra e nos exorta a não desprezarmos os ensinamentos que recebemos, especialmente daqueles que Deus colocou em nossas vidas nos primeiros anos. Pais, avós, professores, líderes espirituais, ainda que tenham sido pessoas simples, talvez até falhas ou limitadas na fé, foram instrumentos do Senhor na formação do nosso caráter. Deus usou essas pessoas para preparar o solo do seu coração para a boa semente do Evangelho, para que hoje, pela graça de Deus, você pudesse ser moldado e transformado segundo a imagem de Cristo. Não se esqueça do que recebeu. E mais do que isso, transmita aos outros. Ensine com amor aquilo que o Senhor, por meio de outros, um dia ensinou a você. Segundo aspecto que eu quero destacar, não desista de ensinar o seu filho. Não desista de ensinar o seu filho. Se você ensinar o seu filho consistentemente, se você for diligente em trazê-lo à casa do Senhor, em instruí-lo na palavra de Deus, se você acompanhar de perto o que ele tem aprendido, sabe o que vai acontecer quando chegar na juventude e na adolescência dele?
ainda que ele se desvie do Evangelho, as verdades que você ensinou estarão na mente e no coração dele. E isso fará toda a diferença. Veja o exemplo do filho pródigo. Ele deixou seu pai e foi viver uma vida de prazeres no mundo. Mas em certo momento, ele se lembrou da vida que tinha com seu pai e resolveu voltar para casa. O Espírito Santo adora ativar a verdade no coração dos desviados. O Espírito Santo é mestre em despertar a verdade no coração daqueles que se desviaram, trazendo-os de volta para o amor do Pai. Quantos que cresceram na igreja, se desviaram da verdade por um tempo, mas voltaram porque lembraram dos ensinamentos dos pais, lembraram dos hinos que eram cantados, dos versículos que eram recitados, ou das histórias bíblicas que eram recorrentemente contadas. Toda a verdade a que os filhos ficam expostos pode ser usada por Deus para trazê-los ao arrependimento. Por isso, não desista de ensinar seus filhos. A palavra de Deus nunca volta vazia. E o investimento espiritual na vida dos filhos é eterno. Não desista de ensinar. Caminhando para o final, Salomão encerra o texto mostrando a condição daqueles que aplicam a instrução paterna. Isso nos leva ao terceiro ponto da mensagem, a exaltação daqueles que praticam o ensino. Salomão continua relembrando as palavras do seu pai, exortando a buscar a sabedoria com empenho, prioridade e dedicação total. Veja o que ele diz no verso 7. O princípio da sabedoria é: adquira sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento. Em outras palavras, o princípio da sabedoria é adquirir mais sabedoria. A sabedoria precisa ser desejada com todas as forças da alma e com todos os recursos disponíveis, pois ela é mais preciosa que as riquezas e mais valiosa que os melhores tesouros da terra. Contudo, a sabedoria não vem de graça, mas exige esforço, foco, determinação. Por isso, a convocação bíblica é: não importa quão difícil seja conquistá-la, esforce-se e lute por ela. Os benefícios que ela traz consigo são incalculáveis. E ninguém melhor que Salomão para saber essa verdade. Salomão estava em Gibeão e Deus apareceu a ele de noite em um sonho. E lhe fez uma oferta maravilhosa: peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão poderia ter pedido várias coisas: riquezas, longevidade, o juízo de Deus sobre os inimigos, um reino que subjugasse todos os demais povos. Mas ele não pediu nada disso. Sabe o que Salomão pediu? Sabedoria. Ele pediu sabedoria. Sabedoria para cuidar do povo e para discernir entre o certo e o errado. Deus se agradou do pedido de Salomão, de tal forma que não somente concedeu aquilo que ele pediu, mas também lhe agraciou com outras benevolências que ele não havia pedido: riqueza, glória e longevidade. Salomão é a prova viva de que buscar a sabedoria em Deus, acima de tudo, é uma escolha que traz recompensas muito além do que podemos imaginar. Por isso, na sequência do texto, Salomão continua a descrever as palavras de seu pai, destacando que a sabedoria, embora exija esforço e dedicação, oferece recompensas reais e concretas e duradouras. Veja como ele descreve algumas recompensas nos versos 8 e 9. Valorize a sabedoria, e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça, e lhe entregará uma coroa de glória. Salomão descreve aqui um relacionamento de via dupla entre o sábio e a sabedoria. O sábio valoriza e busca a sabedoria. Em resposta, a sabedoria protege e o conduz por caminhos que o beneficiam. Note como essa reciprocidade está descrita aqui no verso 8. Valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ou seja, não é uma busca em vão. Há fruto, há retorno, há recompensa. De um lado,
Não espere ser sábio sem se dedicar a Deus e aos seus ensinos. Você não vai se tornar sábio. Por outro lado, não despreze os frutos positivos da sabedoria bíblica em sua vida, ao transformar o seu caráter e ao ajudá-lo a trilhar o caminho demarcado pelo Senhor. É uma relação de mão dupla. Quando entendemos essa dinâmica entre o sábio e a sabedoria, podemos desfrutar das bênçãos que Deus reserva para aqueles que vivem segundo a sua sabedoria. Bênçãos que se manifestam não apenas no presente, mas também com reflexos na eternidade. Afinal, como diz o texto, a sabedoria colocará sobre o justo um diadema de graça, ou seja, uma tiara que simboliza realeza ou autoridade, e lhe entregará uma coroa de glória, símbolos da graça concedida por Deus. Concluindo, uma palavra final para os pais, sejam biológicos ou os pais espirituais. Toda a sabedoria que você pode dar aos filhos precisa ter uma única fonte: Deus. Ele é a fonte de toda sabedoria. A sabedoria desse mundo é passageira, instável, e no final das contas, é uma sabedoria vazia. Uma sabedoria que é apenas vaidade, como uma névoa que logo se dissipa, como uma bolha de sabão que estoura no ar. Mas a sabedoria de Deus revelada nas Escrituras é eterna, imutável e tem o poder para transformar as pessoas. Por isso, inunde o seu filho da sabedoria de Deus. Ensine a palavra de Deus. Leia as Escrituras com ele. Ore as Escrituras com ele. Aconselhe tendo a palavra de Deus como base. Inculque as palavras de Deus ao coração dele. E acima de tudo, confie no agir do Espírito Santo. Tenha esperança de que no tempo oportuno, o Espírito Santo o chamará de forma irresistível. Ensine com fé, persevere com esperança e ame com paciência, sabendo que a semente da palavra, uma vez plantada, nunca é em vão. Uma palavra para os filhos. Talvez você esteja pensando, não tive um pai e uma mãe que me ensinasse as verdades do Evangelho. Significa que eu estou em desvantagem? Eu estou em desvantagem aos demais? Não. Não se esqueça que você tem muitos pais e mães. Talvez você seja órfão espiritual por parte de pais biológicos, mas nunca será um órfão espiritual na casa de Deus. Na família da fé, você tem muitos pais e mães espirituais. Procure homens e mulheres piedosos e experientes com Jesus e se aproxime deles, cole neles. Vamos tomar um café. Eu quero almoçar com você. Eu quero aprender como você educa seus filhos. Eu quero aprender como você lida com as suas finanças. Aprenda com quem é mais experiente na fé. Aproxime-se, observe, ouça, imite. Isso também é discipulado. E mais, não permita que os erros dos seus pais se repitam em seus filhos. O fato dos seus pais nunca terem ensinado as verdades bíblicas deveria ser um incentivo a mais para que você mude essa história. Não haja da mesma forma com seus filhos. A maior herança que você pode deixar para eles não é material, é espiritual. Ensine-os a amar a verdadeira sabedoria que é Cristo. Que eles encontrem em você um exemplo vivo de alguém que caminha com Deus, mesmo que você tenha começado essa jornada sozinho. Você pode ser o ponto de virada na história da sua família. E último, uma palavra final para todos nós. Amar a Cristo e nos deleitarmos no seu ensino é um convite que se estende a todos nós, a toda a igreja. Cada um de nós é chamado a ser um discípulo de Cristo, um aprendiz constante daquele que é a própria sabedoria de Deus. Cristo não é apenas um mestre sábio, ele é a sabedoria encarnada, perfeita e eterna. O mundo oferece muitos caminhos, conselhos e influenciadores, mas a palavra de Deus nos aponta para uma verdade central, eterna e inegociável. Cristo é a sabedoria de Deus. Isso significa que a sabedoria não é apenas conhecer bons princípios ou tomar decisões sensatas, mas começa e termina com um relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a fonte da verdadeira sabedoria.
Ele é a fonte de todo o entendimento, a luz que dissipa as trevas, o sustento em meio às tempestades, e aquele que nos molda com vistas à eternidade. Por isso, faça uma autoavaliação sincera. Tenho moldado minha vida com base na sabedoria que é Cristo, ou sobre os conselhos passageiros desse mundo? Sobre os conselhos de influenciadores digitais? Tenho buscado a Cristo como a minha maior fonte de orientação e sabedoria, ou apenas como um recurso quando as coisas dão errado? Hoje o convite de Deus é claro: renda-se à sabedoria que vem do alto, renda-se ao senhorio de Cristo e instrua outros por esse mesmo caminho. Seja um instrumento de Deus para transmitir essa sabedoria aos seus filhos, aos seus irmãos na fé, à próxima geração. Sigamos por Cristo, com Cristo e para Cristo, a verdadeira e única sabedoria. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos guie nesse chamado sublime. Vamos orar. Baixe sua cabeça. Senhor Deus de toda sabedoria, diante da Tua palavra, diante do que foi exposto, nós pedimos a Tua misericórdia. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Como pais, temos negligenciado o ensino ativo dentro das nossas casas. Tantas vezes nos preocupamos com a educação secular, mas, recorrentemente, temos falhado na missão de ensinar os filhos nos caminhos do Senhor. Como filhos, temos negligenciado o chamado do Senhor para ouvir a boa instrução da Tua palavra. Quantas vezes temos revelado um coração pouco receptivo para ser moldado pelo Evangelho? Tem misericórdia, Senhor. E como discípulos de Cristo, temos falhado no chamado de amar a verdadeira sabedoria que é Cristo. Muitas vezes temos amado tantas sabedorias que o mundo apresenta e nos esquecemos de amar a verdadeira sabedoria que é Cristo. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Ajuda-nos nessa manhã, corrija o nosso coração, corrija as disposições pecaminosas do nosso coração, nos conduzindo à direção de Cristo, a sabedoria encarnada, perfeita e eterna. E é no nome dele que nós oramos. Amém.